1º de junho de 2026, esse mês comemora-se o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho. Então, nesse mês, a leitura de Provérbios vai ser focada na vida sentimental. E vamos ler Provérbios 1 nessa perspectiva. Então, lendo Provérbios 1 nessa perspectiva de vida sentimental, vamos ler aqui versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Para que ele escreveu o livro de Provérbios? Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então, o versículo 1 fala quem é o autor de Provérbios, é Salomão. Os versículos 2 até o versículo 6 revelam quais são os objetivos do livro de Provérbios. E nós podemos ver aqui da leitura que os objetivos do livro de Provérbios são trazer a sabedoria, o entendimento, a instrução, o conhecimento, o bom siso, o conhecimento da justiça, do juízo e da equidade, e são também para trazer prudência. Por isso, sempre que lemos Provérbios, devemos entender que cada ensinamento de Provérbios é uma instrução, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra que mostra o caminho que agrada a Deus, o caminho que leva para o sucesso, o caminho que traz a felicidade. Agora o verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse é o primeiro ensinamento de Provérbios. O versículo 7 fala que o temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Por que ele diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução? Porque os loucos não levam em conta a sabedoria. Os loucos não pensam antes de tomar as suas decisões. Os loucos se deixam levar pelas suas emoções. Os loucos se deixam carregar por aquilo que estão vendo e que o coração está sentindo. Nós estamos falando sobre provérbios na perspectiva da vida sentimental. E muitas pessoas agem como se fossem loucos. Elas agem por instinto. Elas agem como se fossem animais. Elas olham a aparência, o coração pulsa forte e a pessoa se entrega, sem avaliar se aquela pessoa vai ter compromisso para um relacionamento que vai trazer paz, construção, alegria, futuro, felicidade. Muitas pessoas são como loucos. Elas desprezam a sabedoria, desprezam a instrução que diz: não se envolva com aquela moça, porque ela não tem o temor ao Senhor. Se ela não tem o temor ao Senhor, que é o princípio da ciência, então esse relacionamento não vai dar futuro. Algumas agem como loucas. Elas desprezam a sabedoria e a instrução que diz: ele não tem o temor ao Senhor. Então esse relacionamento não tem futuro. Os loucos dizem: mas o meu coração
está apaixonado. Mas eu quero muito viver com essa pessoa. Mas essa pessoa é o meu tudo. E elas ignoram a sabedoria que mostra que a paixão é uma condição química que toma conta de uma pessoa por cerca de 1 ano a 2 anos, até que aquele ponto químico cerebral deixa de ver aquilo que via naquela pessoa, naquela fase da paixão, e depois aquilo se normaliza quimicamente, e aí a pessoa passa a ver de forma lógica, racional, aquela outra pessoa. Então, trazendo Provérbios 1 para o lado da vida sentimental, o temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Ter absoluto respeito pelo Senhor significa levar em conta o que o Senhor ensina. Sempre. Isso é o princípio, é o princípio da ciência. Da ciência significa o que é ciência? Ciência é o que pode ser demonstrado. A lei da gravidade faz parte da ciência. Você pode jogar qualquer coisa para cima, a lei da gravidade está comprovada. Todas as coisas são atraídas para o centro da Terra. Qualquer coisa que você jogar para cima vai sofrer uma queda. Ele vai para o centro da Terra. A ciência é algo que você entende, existe lógica, existe razão, existe um resultado certo. Então, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio daquilo que tem lógica. Tem começo, tem meio, tem fim, e o fim de tudo que Deus ensina é a felicidade, é o bem. Os ensinamentos do Senhor trazem para o bem. O Senhor diz: não se envolva com a preguiça, seja diligente. Está comprovado. A pessoa que não se entrega à preguiça e é diligente, ela vai prosperar. E o temor do Senhor para a vida sentimental é: não se envolva com pessoas que não têm o temor ao Senhor. Porque essa pessoa que não tem o temor ao Senhor, ela age como quer, faz o que quer, não tem compromisso com Deus. E o resultado final é um relacionamento que vai trazer decepção, frustrações, muita situação de sofrimento e dor. Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora o verso 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 9: Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema é aquela joia que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha. O diadema é uma joia que é feita de metal precioso e que cobre apenas, tem a forma de um semicírculo e que vai da ponta de uma orelha até a ponta de outra orelha, que é muito usada pelas princesas, o diadema. Então, quando o versículo 9 diz que se você escuta a instrução do teu pai e você não deixa a doutrina da tua mãe, isso vai ser como diadema de graça. Isso vai ser como uma coroa para a sua vida. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Uma pessoa que veste um colar, ela se embeleza. Então ele está dizendo: se você escutar os conselhos do seu pai e da sua mãe, você vai estar sempre com boa aparência. A boa aparência significa o seu rosto vai estar feliz. Você vai ter um sorriso no rosto, você vai estar alegre, porque você vai estar no caminho certo, no caminho que traz paz, no caminho que não traz
problemas, porque o conselho dos pais é o que livra de muitas situações ruins. Agora o verso 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias, blandícias, se você olhar no dicionário, significa carinho. Então, filho meu, se os pecadores com muito carinho te quiserem tentar, não consintas. O verso 10 está dizendo que quando os pecadores fazem uma proposta, eles vêm de forma amorosa, de forma carinhosa. Tem uma outra versão da Bíblia que diz que eles vêm com sedução. A palavra sedução dá mais a impressão de um engano. Vêm parecendo que são seus amigos. Mas o que importa é que o verso 10 diz: Filho meu, se os pecadores com blandícias, eles vão vir, de forma carinhosa, amorosa, sedutora, tentadora. Se eles te quiserem tentar, não consintas, ou seja, não aceite, não concorde. Verso 11: Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. 12: Traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. 13: Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, e encheremos as nossas casas de despojos. Despojos são bens materiais. Então eles estão dizendo, nós vamos encher as nossas casas de despojos, ou seja, daquilo que nós vamos pegar dos outros. 14. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, ou seja, desvia o pé desses caminhos. 16. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. 17. Na verdade, debalde. Debalde significa de maneira vã, de maneira inútil. Então, na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. O verso 17 está dizendo que, na verdade, é inútil você estender a rede perante os olhos de qualquer ave. Porque se você coloca uma armadilha para a ave na frente dela, ela vê a armadilha e ela não cai. Agora o verso 18. E essas pessoas que são os que convidam para o mal, armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. O verso 18 está dizendo assim, lendo junto com o 17. Uma ave é mais inteligente do que esses pecadores que fazem propostas de venha conosco, vamos ter uma só bolsa, vamos pegar os inocentes e vamos tragar eles vivos e vamos encher a nossa casa de despojos. Essas pessoas que dizem isso, eles são tão cegos que eles são mais cegos do que uma ave. Um passarinho que vê uma armadilha não cai na armadilha. E esses que fazem isso, eles estão armando ciladas contra eles mesmos e eles não enxergam. Eles não enxergam que quando invadem uma casa, pode ter um segurança, pode ter um cachorro muito violento e preparado para matá-los. Eles não pensam que quando eles armam o mal, eles mesmos podem ser presos. Eles não conseguem enxergar porque eles estão cegos. É isso que o texto está dizendo. Está dizendo, não caia na armadilha dessa tentação. Verso 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Então o verso está dizendo, o caminho dessas pessoas que querem pegar o que é dos outros, querem levar vantagem com o que é dos outros, é o caminho da cobiça. Todo mundo que se entrega para a cobiça acaba prendendo a sua alma. Então fuja da cobiça. Não carregue a cobiça. O que é cobiça? É desejar o que é do outro. A cobiça, em geral, está presa com a preguiça. A pessoa pensa que por que os outros têm e eu não tenho? Mas ela não para avaliar o que eu posso aprender para que eu possa ganhar honestamente, para que eu também possa prosperar e ter.
Então a pessoa pensa: como que eu posso ter sem fazer nada? Eu tenho que tirar o que é do outro. Agora, trazendo isso aqui para a vida sentimental, o texto aqui está falando de pessoas que, versículo 11, se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, trazendo para a vida sentimental, tem aqueles grupos de homens e também tem os grupos de mulheres que saem para caçar pessoas. São pessoas que levam a vida sentimental como uma brincadeira, para que possam ter uma diversão na vida sexual. Então, o texto aqui, trazendo para o lado da vida sentimental e conjugal, se você recebe uma proposta de pessoas dizendo: vamos sair para uma balada e vamos procurar alguém para nós ficarmos essa noite, para nós termos uma noite de intimidade e vamos viver assim, tendo vários relacionamentos, porque nós vamos ter uma vantagem: não vamos ter compromisso com ninguém e vamos satisfazer a nossa carne. Existem pessoas que se reúnem para isso. Pessoas que fazem o seu grupo de amigos, pessoas que fazem o seu grupo de amigas e que dizem: vamos caçar alguém e vamos nos divertir. E aí fica uma pergunta: e se a pessoa se apaixonar por você? Ah, o problema é dela. O problema é dele. A pessoa que se apaixonou, a pessoa que se vire depois. O que importa é satisfazer a nossa vontade. Então o texto aqui, aplicando para a vida sentimental, ele está dizendo: não caia nessa tentação. Não arme uma cilada para outras pessoas. Tenha um compromisso quando você procurar alguém. Que você procure alguém que tenha o temor ao Senhor e que você pense em ter um casamento, um relacionamento que realmente vai trazer felicidade para a sua vida e não um relacionamento que você busca apenas uma noite de prazer por um egoísmo. Agora voltando aqui, vamos ler o versículo 20. Aqui, o versículo 19, não se entregue à cobiça. Muitas vezes os olhos cobiçam a mulher do próximo. Muitas vezes os olhos cobiçam o marido da próxima. Não vá pelo caminho de: eu vou dar um jeito, posso ter esse relacionamento, a pessoa não vai saber, ninguém vai descobrir. Muitas pessoas morrem por causa disso. Existem vidas que são sacrificadas por causa disso. Você deve conhecer alguma história. Todos conhecem uma história de alguém que foi traído, de alguém que se entregou à cobiça e acabou destruindo, arruinando a vida conjugal de outras pessoas. Não seja egoísta. Você pode encontrar uma pessoa, você que tenha o temor ao Senhor, e você pode ter uma vida sentimental abençoada por Deus. Não procure a destruição de famílias. Agora o verso 20. A suprema sabedoria, veja que sabedoria está em letra maiúscula. Sabedoria aqui é uma pessoa. A sabedoria aqui é Deus. Então a suprema sabedoria, que é Deus, altissonantemente, altissonantemente significa que está falando em voz bem alta. Clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. 21. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. 22. Até quando, ó nécios? Nécios significa tolos. Até quando, ó tolos, amareis a necedade? Necedade significa tolice. Então, até quando, ó tolos, amareis a tolice? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. Escarnecedor é aquele que zomba daquilo que é sério. É aquele que não faz o que tem que ser feito, que não anda na correção. É aquele que fala assim: não dá nada.
A gente faz e depois vê o que acontece. Então, até quando, ó nécios, ó tolos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. 23. Convertei-vos. Converter é mudar a rota. Você está indo por um caminho, você dá uma volta de 180 graus e vai para outro lado. Então, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. No verso 23 ele faz um convite. Aqui no verso 20 até o verso 23, ele está dizendo que Deus está chamando do lado de fora. Pelas ruas levanta sua voz. O 21, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas. Isso significa que Deus sempre encontra pessoas para colocar em nosso caminho, para nos corrigir. Ninguém pode dizer assim, nunca ninguém me deu um alerta, nunca ninguém me corrigiu. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para dizer, isso que você está fazendo é errado. Até mesmo a consciência fala para aqueles que fazem coisas erradas. Eles sabem que estão fazendo coisas erradas. Porque a suprema sabedoria que é Deus, ela clama de fora. Deus está do lado de fora, trabalhando na consciência, dizendo: você acha que é correto tomar o marido da outra? Tomar a esposa do outro? Sair com uma pessoa por um interesse egoísta? Tem pessoas que na vida sentimental elas não gostam da outra pessoa, mas elas pensam assim: é esse que tem, é esse que está atrás de mim, então eu vou ficando com ele. Tem pessoas que dizem: é essa aí que está querendo ficar comigo, então eu vou ficando com ela até a hora que eu encontrar a pessoa que eu realmente quero. Tem pessoas que fazem isso, elas não honram, não valorizam o sentimento, as emoções da outra pessoa. Se alguém diz a você que eu não gosto de você, mas já que você gosta de mim, então vamos ficando. Pense bem se vale a pena esse relacionamento. Pense bem se vale a pena, se você quer entregar e correr o risco de perder a oportunidade de pedir a Deus que prepare uma pessoa que realmente quer estar com você. Então a suprema sabedoria, ela clama de fora, levanta sua voz e ela diz, versículo 22, até quando, ó tolos, amareis a necessidade? Vocês vão amar a tolice. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. 23. Convertei-vos, ou seja, mude a sua rota. Pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para que nós possamos andar no caminho dele. E ele quer fazer que você saiba as palavras que ele tem para você. 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. 27. Vindo como assolação. Assolação é o sofrimento. Vindo como um sofrimento o vosso temor. E vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Deus está dizendo aqui, se você não escuta a repreensão, se você não escuta a correção, porque eu clamo e você recusa, eu estendo a minha mão e você não dá atenção, você rejeita o conselho e não quer a repreensão, então, o verso 26, eu também me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Ele está dizendo, eu também vou rir, eu vou dar a risada na hora que você tropeçar, na hora que você cair. Deus é irônico? Deus dá gargalhada? Ele é sádico? Ele gosta de ver a ruína e a desgraça dos seus filhos? É óbvio que não. Mas Deus está aqui dizendo,
Quando acontecer o mal para você, porque você recusou ouvir a minha repreensão e você não aceitou, então eu vou deixar que você sofra. Eu vou ficar de longe, olhando e dizendo: você vai sofrer as consequências da sua decisão. É isso que o versículo 26 está dizendo. Não é que Deus fica dando risada da desgraça do seu povo, mas Deus vai ficar de longe olhando e dizendo: você vai sofrer as consequências da sua decisão. Vindo, veja o 26, também eu me rirei, ou seja, eu vou ficar afastado na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. A zombaria de Deus é: vou ficar aqui e não vou colocar a mão, eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Eu vou ver, né, você recebendo as consequências da sua decisão. 27. Vindo como assolação o vosso temor, quando vier o vosso sofrimento, como sofrimento o vosso temor, aquilo que vocês tinham medo. Trazendo para a vida sentimental a pessoa que sabe que a outra pessoa não estava tão afim, mas ela fala assim: mas se você quiser ficar comigo, tudo bem, eu estou sem ninguém, então a gente pode ir ficando. A pessoa que entra num relacionamento desse, ela entra com medo. Será que eu arrisco? Será que eu não arrisco? Será que eu vou? E aí a pessoa toma a decisão: eu vou sim. Mas ela vai com temor, ela tem um medo. A pessoa já falou que vai ficar comigo porque está sem ninguém. Então a pessoa já entra no relacionamento com um medo. Qual é o medo? O medo da pessoa encontrar alguém que ela realmente queira, e aí ela vai automaticamente dizer: olha, agora encontrei alguém que eu quero de verdade. Então acabou. Então o 27 fala: vindo como sofrimento o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Deus está dizendo: nessa hora eu vou rir. Significa: nessa hora eu vou deixar que você sofra toda a dor, porque você não escutou a repreensão, porque você não ouviu a correção, porque você não entendeu. Você não entendeu. Se a pessoa não está decidida a seguir um relacionamento com você, se a pessoa não tem o temor ao Senhor, mas é uma pessoa que segue ao mundo, que segue o seu egoísmo, que você não deve se entregar a essa pessoa, então você vai receber o resultado dessa sua decisão. E tem muitas pessoas que têm caído na rede de pessoas narcisistas. A pessoa não tem autoconfiança, a pessoa olha para si mesma, olha para si mesmo como alguém sem valor. E pelo fato da pessoa não saber que é imagem e semelhança de Deus, pelo fato da pessoa não saber que é filho de Deus, que é filha de Deus, pelo fato de não entender o amor de Deus, que Deus ama a pessoa. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Por não entender isso, a pessoa se deixa levar por alguém que é narcisista. Alguém que bate no peito e fala: eu tenho muito valor. Eu posso ficar com quem eu quiser, eu saio com quem eu quiser, eu mando nela, eu mando nele, eu mando em todo mundo e todo mundo faz a minha vontade. Essas pessoas que são narcisistas e que dominam as relações sentimentais, elas não temem ao Senhor. Elas são ao extremo egoístas, orgulhosas, e elas dizem: eu faço o que eu quero, todo mundo quer ficar comigo, então eu vou curtindo e vou aproveitando. Eu falei para a pessoa que eu não queria nada sério, foi a pessoa que quis ficar comigo, então vai fazer a minha vontade. E existem muitas pessoas que estão nessas relações tóxicas, vivendo como escravos, como escravas de uma pessoa narcisista. E elas caem nesse laço por quê? Porque não escutaram o conselho. Mas a pessoa é tão bonita, a pessoa chama tanto a minha atenção. Elas não escutaram, muitas vezes, a instrução do pai, a instrução da mãe.
o ensinamento do Senhor que diz: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Os loucos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução. Agora, vindo aqui o 28. Então clamarão a mim. Então a mim clamarão. Mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Essa é a hora que as pessoas vão na igreja. Essa é a hora. Pastor, ele me deixou. Pastor, ela me deixou. Mas você não sabia que essa pessoa não tinha o temor ao Senhor? Ah, eu vi que a pessoa não tinha, mas eu achei que podia ganhar ela para Jesus. Eu achei que podia ganhar ele para Jesus. Mas você não percebeu que a pessoa já ficava com muitas pessoas? Não percebeu pelas roupas que ela usa, pelas roupas que ele veste, pela rede social que ele tem, pela rede social que ela tem, que ele não era de Deus para você? Mas é que eu estava muito apaixonado. Eu estava muito apaixonada. E aí a pessoa se deixou levar por aquela paixão. E vem agora o 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Mas Deus não me responde. Agora estou aqui com dor no coração e Deus não tira isso do meu coração. Então, Provérbios capítulo 1 está dizendo: a palavra está sendo ensinada, a palavra do Senhor está aqui para dizer. Provérbios, para trazer sabedoria, para trazer a instrução, para trazer o conhecimento, para trazer a prudência, para dizer aos simples: esse é o caminho. Para dizer aos jovens, para que eles ganhem experiência. Então, aquele que se entrega, se deixa levar pela tentação, ele cai. Se ele não escuta a correção, se ele não aceita a repreensão, ele cai. E aí, quando vem para Deus, Deus está dizendo: a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. É isso que está escrito no verso 26. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Deus, ele fica de longe. Ele fica olhando e nós pagamos todas as consequências das nossas decisões. Não é que Deus não vai estar com a pessoa que caiu nisso. Deus está olhando, mas ele vai ficar um pouco de longe, olhando, enquanto a pessoa se cura e sofre as dores pela sua decisão. Agora o 29. Por quê? Porquanto é o mesmo que por quê? Porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Veja, o 29 fala, isso é uma decisão. Deus não obriga ninguém a segui-lo. 30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. 31. Portanto, ou seja, por tudo isso, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então aqui Deus está dizendo, se a pessoa quer ouvir os conselhos dos que estão de fora da presença de Deus, a pessoa vai se fartar. Você vai comer tudo, todos os conselhos que você seguir. 32. Porque o desvio dos simples os matará. Não seja uma pessoa simples, uma pessoa ingênua, uma pessoa simplória, uma pessoa inocente, uma pessoa que pensa, eu vou e depois, se acontecer alguma coisa, eu escapo. O desvio dos simples os matará. Tem muitas pessoas mortas, sentimentalmente, emocionalmente, se sentindo um lixo, porque não conseguem se ver como imagem e semelhança de Deus. Dê valor à sua vida. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Você não precisa de uma pessoa para que você reconheça o seu valor. Você já foi formado por Deus. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Agora o 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, Provérbios capítulo 1
diz: tenham o temor ao Senhor. Vale a pena ler Provérbios? Vale a pena ler Provérbios por todos esses objetivos que nós vimos aqui no começo da leitura. Então eu convido você a ler todos os próximos dias, cada dia, um capítulo de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ter uma boa visão dos ensinamentos de Deus, e esses ensinamentos livram de muitos males e encaminham para uma vida próspera e uma vida de bênçãos e de felicidade. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.